É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market dessa segunda-feira, comecinho de semana, analisando principais destaques, as principais notícias que estão mexendo com o mercado financeiro. E claro, vamos trazer o nosso convidado já por aqui, o Fabrício Lodi, professor e consultor de investimentos, já está aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Saravalli, boa tarde, meu amigo Cabral. É um prazer incomensurável estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Prazer é todo nosso. Ô Fabrício, queria discutir um pouquinho contigo a respeito dessas movimentações da Bolsa, né? A gente tem visto um mês bastante importante, né? Um mês de bastante alta no Ibovespa, com essa perspectiva de queda na taxa de juros, né? Já a curva, a gente já percebeu uma curva fechando, e muita gente tem falado que a primeira pernada das altas já aconteceu. Queria saber como que você está vendo esse movimento e se mais pernadas vêm por aí na sua visão. Olha, eu sou um eterno otimista, mas eu estou bastante cético, né? Eu acho que a gente estava... acho que a nossa bolsa estava comprimida demais, né? A gente estava sofrendo demais. O próprio Saravalli estava comentando agora há pouco aí, né? Todo esse peso do juro, tudo que estava acontecendo, que não é bom para o empreendedorismo, tudo que está acontecendo. Não é fácil mesmo, né? Mas chegou um ponto que qualquer notícia boa aí, e os astros meio que se alinharam aí, a gente está vivendo esse momento, né? Eu não acredito, eu não vejo uma mudança assim tão radical que vai permitir a gente descolar bastante aí. Eu acho que a gente tem sim upside, a gente tem coisa ainda que está bastante descontada, atrativa, mas eu ainda prefiro não entrar de cabeça e não comprar essa ideia de que todos os problemas acabaram. Acho que a gente ainda, aqui no Brasil, eu costumo dizer que a gente anda bem na beira do precipício, né? Que quando tem alguma dor de barriga lá fora, a gente acaba sofrendo bastante. O cenário melhorou um pouquinho, talvez a gente tenha afastado, não estamos andando tão na beirada assim, talvez a gente tenha uns 50 centímetros, 1 metro da beirada do precipício, mas eu ainda estou um pouco cético. Mas que tem espaço para a gente subir ainda, né? O mercado se alinhou de uma forma positiva. A gente viu aí, eu tenho acompanhado a divulgação do Cabral aí com a entrada do fluxo estrangeiro, né? A gente teve aí mais de 7 bi esse mês entrando aí até o dia 15, uma volta aí para esse apetite. Então, eu acho que dá para aproveitar, sim, algumas coisas aí, mas a gente tomar um pouco de cuidado. Maravilha. Senhores, fiquem à vontade, vamos fazer perguntas para o Fabrício Lodi aqui. Ô Fabrício, muito boa tarde. Oi, Saravalli. Tudo bom? Prazer falar contigo. A gente está vendo um Ibovespa, particularmente, sendo sustentado por algumas poucas ações. Hoje, particularmente, até a gente está vendo JBS, a gente vai comentar um pouco aqui. Mas o investidor estrangeiro entrando, ele continua preferindo essas ações mais líquidas, né? Ou seja, será que Petrobras deve continuar puxando mais? Porque é aquela dúvida, Petrobras praticamente sustentando o índice sozinha, Banco do Brasil também, poucas ações, ou vai começar a olhar um pouquinho para outros setores com menor peso? Como é que você vê esse balanceamento, essa preferência, né? E hoje, particularmente, por exemplo, o JBS, a gente teve uma notícia particular, mas parece justamente isso, Petrobras já andou, Banco do Brasil já andou, que vamos ver o que não andou tanto assim, né? Talvez seja um pouco desse olhar. O papel que eu acompanho bastante... Bom, primeiro, Saravalli, o prazer é meu, como eu falei aí. Obrigado pela oportunidade. Mas tem um papel que eu acompanho bastante que talvez reflita isso que você está falando, que é, por exemplo, BB Seguridade, né? Banco do Brasil Seguridade. O Banco do Brasil Seguridade, ele tem aí quase 70% das ações são do Banco do Brasil e o restante do float, esses 33%, 70% desse float está na mão de estrangeiros, tá? De investidores internacionais. Então, quando a gente olha aí o movimento que o papel teve antes dessa corrida aí, né, o papel acumula, se eu não me engano, nos últimos 12 meses aí perto de 32%, 33% de alta, contra o Ibov agora, né, depois dessa corrida aí 20%. E só que quando a gente olha no ano, o papel está caindo perto de 5%, né, e o Ibov está subindo aí, está positivo, acho que coisa de 9% mais ou menos esse ano. Isso é uma coisa que tem acontecido. E a empresa apresentou um resultado extremamente interessante, né, perto aí dos níveis recordes aí da pré-pandemia. E o que se especula, o que se vem avaliando, é que os estrangeiros aproveitaram essa subida, então, esse momento do papel, e está tendo essa migração
para papéis de beta mais alto, né? Com esse potencial aí para pegar essa arrancada no momento. Quando a gente fala aí de uma empresa, uma seguradora com a BB Seguridade, é um beta mais tranquilo aí. Então, esse movimento tem acontecido. E eu acho que deve acontecer sim, né? Acho que hoje, até no valor, está falando que, se eu não me engano, 65% da alta do Ibovespa, é isso? Estão atribuídos a Petrobras e Banco do Brasil, 67, né? Por aí. Então, eu acho que sim, né? Pode ser tal momento de o pessoal correr atrás dessas menores participações, esses betas mais altos aí, para aproveitar essas pernadas. Ô Fabrício, fica à vontade, vai, Cabral. Não, vai você. Beta mais alto, mas escolher ação por causa de beta mais alto e não de fundamento. Mas, Cabral, tentar aquele tiro para você pegar essa corrida agora, né? Os papéis que estão mais depreciados aqui. Agora, vamos falar assim, não simplesmente o beta mais alto. Vamos falar assim, se eu tenho alguma coisa que está espremida ainda e eu tenho o potencial de um beta mais alto, eu consigo aproveitar isso aí, né? Mas vamos dizer assim, né? Tem bastante coisa descontada. Ainda apanhando, mesmo do setor aí. E eu acho que essas que estão mais descontadas foram essas ações que sofreram mais. Essas ações, se a gente parar para avaliar, são as ações que têm beta mais alto, sim. Foi as que sofreram mais até agora. É porque elas caíram mais do que o índice, então matematicamente vai dar o beta mais alto, né? Entendeu? Eu acho que a gente deve observar esse movimento ainda. Agora, dada a menor participação, eu não sei o quanto isso consegue puxar o Ibovespa, se Petrobras e essas ações de maior peso vale realmente demorar para conseguir andar aí por conta da China, o quanto isso vai ajudar a gente a dar boas pernadas, ou a gente vai começar aquela escaladinha, né, mais leve aí. Isso que a gente vai observando agora devagar. Rapidinho, então quem não tinha Petro e Banco do Brasil perdeu dinheiro para a Bolsa. Pode ter perdido dinheiro para a Bolsa. O Banco do Brasil perdeu dinheiro para a Bolsa. Fechou. Ficou aí, performaram melhor que o Ibov. Mas fora a questão, o Fabrício, também é a seguinte, a questão do beta é uma coisa, mas isso não viabiliza os fundamentos de BB Seguridade, né? Pelo que você diz, é uma empresa bem fundamentada ali. Muito, muito pelo contrário, né? A empresa aí, ela é uma empresa extremamente lucrativa nesse sentido, né? Ela, na verdade, é uma holding, né? Com 5 participações lá dentro. Você tem a seguradora, a previdência, odontológica pequenininho, você tem a capitalização e a corretora, a DTVM ali do Banco do Brasil, né? Então, a própria previdência ali tem uma captação ali, a casa, se não me engano, 350, 400 bilhões, isso gera bastante receita ali dentro, a própria corretora. Então, ela tem uma capacidade muito grande, por conta do agro, de gerar ali um resultado muito, muito robusto. E o próprio balcão, né, a própria estrutura do Banco do Brasil favorece bastante o negócio da BB Seguridade, né, nessa discussão, né, e o agro em tudo isso aí também. Então, a gente viu aí, no começo da pandemia ali, entre a pandemia e 2021 ali, essas empresas de seguro tiveram bastante problema por conta, principalmente o Banco do Brasil Seguridade, por causa da quebra de safra que a gente teve, dos problemas de clima com o agro, né? Apesar da quantidade alta de resseguro na carteira, e aquele descasamento que a gente teve do IGPM em relação ao IPCA, já que os passivos são corrigidos ali pelo IGPM, né? Mas depois a empresa surfou isso maravilhosamente bem aí, né? O esquema da seguradora é bastante interessante, né? Quando a gente tem um cenário ruim, como a gente teve aí o desemprego alto, a inflação alta, os juros altos, né? Que você tem o menor poder aquisitivo da população, cai ali talvez a contratação, a venda de produtos, mas você tem um benefício maior no lado do resultado financeiro, né? Por outro lado, quando isso inverte e a gente tem um cenário de crescimento, a gente começa a observar o contrário, o resultado começa a vir melhor por conta de mais venda, mais captação, e uma inflação mais baixa ali pesando no resultado financeiro. Então, ela surfa os dois ciclos. Claro que tem um período aí de transição desse pêndulo, vamos dizer assim, mas ela consegue se beneficiar dos dois cenários, né? E muita gente estava com medo nesse momento, nossa, agora o juro vai cair, as seguradoras vão sofrer, né, por conta aí do resultado financeiro, já que esse prêmio aqui que eu remunero
por taxa de juros. Mas não é bem assim, porque a gente tem, né, a parte do ciclo virtuoso aí, fazendo bem para a empresa. No caso da BB Seguridade, para cada, se eu não me engano, para cada 100 pontos base ali de queda da Selic, isso afeta aí em 100 milhões o resultado da companhia. Isso se nada compensasse da outra ponta, né? E a gente está falando aí de uma projeção de resultado para esse ano aí no meio da faixa, no meio do guidance ali de 7,1, 7,2 bilhões aí, um resultado recorde para a companhia, segundo o guidance anunciado. E ela tem uma estabilidade, assim, tem esse poder tudo, porque, além de tudo, ela é uma empresa bastante leve no sentido ali de um asset light, que a gente fala, né? Porque ela usa muito a estrutura do Banco do Brasil, ela acaba se beneficiando mais, aí, tendo mais fôlego do que empresas, por exemplo, como Porto Seguro, Sul América, aí, que tem uma estrutura muito maior para tocar. Mas ela... é legal a gente falar dela, porque justamente houve essa queda aí, se a gente comparar com o Ibovespa, mas ela antecipou esse movimento, né, de juros aí, surfou bem esse movimento. Está tendo essa troca agora, talvez por papéis aí com mais potencial no curto prazo, mas a empresa ainda deve se beneficiar bastante, deve apresentar um resultado bastante interessante esse ano aí, mas talvez na avaliação dos investidores pode ter mais upside, né, em alguns outros papéis nesse caso. Um fato curioso, acho que BB Seguridade deve estar valendo hoje, o valor de mercado deve estar por volta de 60 bilhões de reais, e desde que ela veio para a Bolsa em 2013, ela já pagou mais de 40 bilhões de dividendos, né? Então, talvez espera-se que em breve, aí, talvez, ainda nessa década aqui, o que ela já distribuiu o resultado valha mais do que o valor de mercado da companhia. Então, eu acho, sim, um negócio interessante. E mostra essa dinâmica, talvez, da mudança e da percepção de que agora vamos apostar num juro mais baixo. Parte dos investidores que pegaram essa alta estão correndo para papéis aí com mais potencial de valorização nesse curto prazo aí. Mas, pô, que droga ação, maluco. Tô querendo vender put, vol de 16 e eu não vendo put, pô. Mas você quer ganhar dinheiro ou você quer vender put? Quero vender put para ganhar dinheiro, pô. A opção mais líquida, vol 18. Que isso? Pois é, muito baixo. Vol eu também não consigo fazer maluco. Operação de put. Não consigo também vender put em BB Seguridade. Muito difícil. Muito difícil. Pô, a vol deles é menor do que o índice Bovespa. Acho que eu nunca vi uma ação assim. É menor que o Bova, né? Menor que o Bova 11. Interessante. Aí tem uma lá que a vol tá 35. Aí você vai ver a animadora vale 1 centavo. Aí é matemática, né? 1 para dar lá tem que ser 35. Ela não é 35 porque deu 1. Ela é 1 e dá 35. Que não tem cotação menor do que 1 centavo, pô. Pô, tu tava animadão, vou me vender put. Não dá. Não dá. Falando um resultado de 7 bi aí, mais ou menos, né? Ela deve são 2 bilhões de ações emitidas, 1,99. Então deve projetar um dividendo para esse ano na casa dos R$3, R$3,10. Isso só aí já tem um yield de 10%. Né? E ela é um reloginho, né? São quase 90%, de 85% a 90% de payout, né? Em pagamentos aí religiosos aí agosto e fevereiro. Então, cabe aí uma atenção. É um papel que volta para o meu radar aí, né? Se continuar essa migração aí. Vamos acompanhar. Entrar agora já tá tarde? Se a volta subir, eu te aviso, Cabral. Entrar agora já tá tarde? Não, eu tô na expectativa aí de tentar conseguir algo mais perto dos 28 ali, tá? Eu acho que ela o papel deve sofrer um pouquinho mais ainda. Aí você vai fazer a opção de 28, 10 centavos. Ah, essa tem 19,90 de vol, maneiro. Pelo amor de Deus. É muito pouco. Mas eu acho que sim, não, confirmando, Felipe, sim, é uma empresa sólida, nada que desabone, é um movimento aí tático dos investidores, tá? Para tentar capturar mais movimento nesse período aí. Bom. Saravali, diga lá. O Fabrício, só voltando um ponto que você tinha falado lá respondendo o Cabral, daqui a pouquinho a gente está terminando já o segundo trimestre, já a gente começa de novo a temporada de balanços, e aí tiveram vários papéis que caíram ali do meados de 22 para começo de 23, e o grande racional foi, por que está caindo? Por conta da alavancagem financeira, né? Não necessariamente o resultado operacional, mas a alavancagem financeira destruindo praticamente todo o resultado operacional.
E agora a gente vai ver nesse segundo trimestre, ainda não teve queda de Selic, ainda não teve... Então, assim, o resultado financeiro ainda vai continuar comendo grande parte dos resultados. Será que essa temporada de balanço não vai ser um grande trigger para a realização de lucros, né, de papel? Divulgou o resultado, o operacional veio bem, só que o financeiro ainda está ruim, papel caindo 10%, 15%. Aqui eu sou como você, super otimista, mas eu estou tentando ver um pouco do que pode ser alerta para... meio vazio, que seria alerta para essa temporada de balanço. Né? É justamente isso que eu penso, Saravalli, sabe? A gente não mudou, a gente não tem esse efeito aí. Mas a Bolsa antecipa, né? A Bolsa vai antecipar a queda dos juros, a Bolsa sempre antecipa. Mas eu acredito que os resultados ainda vão mostrar bastante aperto, né? De novo, hoje, no Valor Econômico, acho que tem uma reportagem dizendo que esse semestre a previsão menor de pagamento de JCP, de juros sobre capital próprio e dividendos, justamente por isso, né? As empresas tentando segurar o máximo possível de resultado ali dentro, por conta da alavancagem, por conta dessa liquidez aí do problema de pagamento de juros. Vamos dizer assim, então, o primeiro trimestre foi melhor que o esperado, né? A gente viu aí que talvez deu um gatilho para algumas empresas, mas ele foi melhor que o esperado porque a previsão era muito ruim para o primeiro trimestre. Tá? Então, o que eu acho assim, o que pode acontecer é realmente assim, a gente acreditou que esse melhor que o esperado, a base de comparação, se a gente não prestar atenção e achar que a base de comparação ou a expectativa do mercado era ruim, achar que a expectativa do mercado era boa, a gente pode sim ter decepções aí no segundo semestre, sim, em alguns casos. Né? Mas é fato, né? Vocês acabaram de falar aí, a Via, se não me engano, emitindo o CDI mais 4. Talvez, se a gente tiver um mercado melhor agora, puxando, né, com o juro caindo, a gente tem um movimento dessas empresas tentando fazer follow-on, tentando captar, tentando rolar essas dívidas para ter um alívio e realmente começar o resultado financeiro pesar menos nessas empresas aí, mas talvez mais para o final do ano ou primeiro semestre de 2024. Né? Não acho que isso a gente vê tão rápido no resultado agora. Tá? O que pode ajudar, talvez, a empresa compensar a parte, isso aí talvez é um alívio nos custos, né? No alívio aí na pressão nas despesas, nas linhas de custos, aí com esse alívio da inflação, com a deflação do IGPM, pode ajudar a offsetar isso, né? Compensar isso em parte. Mas eu acho que o financeiro vai pesar bastante ainda. Boa. O Fabrício, eu queria mudar um pouquinho de empresa aqui, porque também está no radar aí de muitos investidores. Quem vai comprar a Braskem, hein? Tá tendo leilão pela companhia e um monte de gente já sinalizando que poderia fazer essa aquisição. Enquanto não se decide, a ação da empresa vai subindo, né? De maio para cá já quase 60%, de março para cá já quase 80% de valorização da Braskem. Tá certo que tem uma série de coisas ainda envolvendo a companhia, mas essa sinalização de compra por algumas grandes empresas, diga-se de passagem, trouxe um ânimo aí para a Braskem, né? Como que você vê essa situação? Pois é, vamos lá. Braskem é um case complicado, né? Ela é a maior, vamos falar assim, produtora de resina termoplástica aqui das Américas, né? Uma das maiores petroquímicas do mundo. É um excelente negócio, mas a companhia vem sofrendo alguns pontos, né? Ela está no setor cíclico, né? Que isso afeta bastante. Teve esse problema ambiental em Alagoas, né? Na mina de sal gema. Tudo isso foi afetando o desempenho da empresa aí nos últimos anos. E para colocar o pessoal que está acompanhando a gente a par, né, um dos donos da Braskem é a Nova Honor, né, que é a ex-Odebrecht. E lá em 2019, quando a Odebrecht pediu recuperação judicial, ela deu as ações que ela tinha em garantia dessa dívida para os bancos. Né, e o compromisso de vender a sua participação na empresa, né, para poder quitar isso aí, resolver a dívida, resolver com os credores. Só que as coisas meio que não se encaixam, ou não se encaixaram, não andaram, assim, não se alinharam, porque o setor petroquímico é um setor bastante cíclico, né? E ele, assim, na verdade, é um ciclo até que bem definido, né? Porque funciona muito com a oferta e demanda, né? A oferta e a demanda estão equilibrados, tá? Faz-se um investimento, esse investimento aí leva 4, 5 anos para aumentar a capacidade. Quando essa capacidade aumenta,
né, está sobrando capacidade, os spreads caem, que é quando a gente tem o ciclo de baixa na petroquímica, isso vai se adequando, né? Aí quando precisa de mais capacidade, os spreads voltam a subir, porque você leva aí mais 4, quase 5 anos para adicionar nova capacidade em todo o sistema. E a gente estava chegando num ciclo aí das petroquímicas praticamente no final, vamos dizer assim. Estamos em 2023, a gente está praticamente no final, aí a demanda e a oferta se equacionando, né? Os spreads aí estavam bem baixos, e a expectativa era de uma melhora, de uma melhora agora para o segundo semestre de 2024, já que a gente não tem mais anúncio de entrada de nova oferta aí nos próximos anos. Tá? Então, e nesse meio tempo, o que aconteceu? As ações caíram, acompanharam o ciclo do mercado. Talvez esses players que estão aparecendo agora, o primeiro foi vamos falar agora os mais recentes, né? Que é o Fundo Apollo e a petrolífera lá de Abu Dhabi, a ADNOC, tentando montar um consórcio ali para comprar a parte da Novonor ou comprar a Braskem como um todo. Apareceu mais um player recentemente agora, que é a Unipar, tentando comprar só a parte da Novonor, né, da Odebrecht. Semana passada também, que alavancou o papel novamente, é que talvez a JF, né, também dos irmãos Batista, também estariam entrando na jogada para tentar comprar. E também há a possibilidade aí, o rumor de que a própria Petrobras, dada aí a nova estratégia do governo atual de tentar expandir, de voltar a investir, também de buscar essa fatia aí, né? Então isso foi o que ajudou a puxar o papel e não... Desculpa, falou alguma coisa, Cabral? Não? O Cabral só tossiu. Só tossiu, não. Essa tosse do Cabral está cada vez mais forte, né? Tá boa mesmo, Cabral? Tá cuidando bem. Tá ganhando força, musculação e tudo. Isso. Então, esse resultado que a gente está acompanhando de Braskem é mais por conta desse efeito aí, o compra ou não compra, do que efetivamente operacional. E a gente tende a ver uma melhora operacional daqui para frente agora. Talvez o que possa estar acontecendo, tentar levar isso o máximo possível para uma virada de ciclo, vamos pensar assim, ou a própria Petrobras ou a própria Novonor, para tentar buscar um valuation melhor, né? Perto do valuation que tinha lá quando a LyondellBasell tentou comprar a Braskem antes do escândalo da Lava Jato, né? Então isso é algo que pode estar acontecendo, tá? Mas a expectativa é de uma melhora de resultados. Agora, quem vai comprar vai depender muito mais aí da posição talvez da Petrobras e dos bancos, né? Aqui os bancos provavelmente não têm interesse em assumir a petroquímica e vão tentar fazer que nível de desconto que eles vão tentar aceitar para tentar fazer essa negociação. O que acontece com o minoritário? Tá? Para o minoritário, aparentemente das propostas que estão na mesa aí, a melhor proposta é a da Unipar, né? Já que a proposta da ADNOC lá e do Apollo, né, tem dívidas, tem warrants, tem uma série de coisas aí que traria a valor presente hoje essa oferta para um valor mais baixo do que a Unipar está propondo pagar em dinheiro aí. E a Braskem tem tag along. Então, no caso da troca do controle da empresa, a empresa aí que vai entrar, o novo controlador seria obrigado a fazer uma oferta para o minoritário, né, em igual condição aí que ela está oferecendo para o seu controlador, né? O tag along é de 100%. E o que seria ruim para o minoritário? Se a Petrobras, então, decidisse comprar a Braskem. Pode ser extremamente interessante para a Petrobras fazer isso, né? Que isso vai aumentar ali 0,1, 0,2 só na dívida da Petrobras, né? É um valor baixo dado o poder da Petrobras. Só que isso seria o pior cenário para o minoritário. Porque nesse caso, como não está havendo a troca de controle, já que a Petrobras é o outro controlador da Braskem, ela não é obrigada a fazer a oferta para o minoritário também, né? Aí teria um tag along só de 80% para quem tem ON, né? E, na verdade, as ONs em circulação aí são só 2% do capital total da empresa. Então, assim, está muito indefinido ainda. Muita gente está apostando que essa compra sai ou não sai. Eu acredito que vai demorar mais ainda, que tem o problema ainda ambiental que deve ser posto na mesa aí, e lá o senador Renan Calheiros está tentando colocar água no chope aí também, tentando puxar mais, assim, defender mais o lado ali de Maceió, tentando trabalhar mais, exigir mais da companhia, e esse é um ponto importante ali que pode atrapalhar o andamento da negociação. E a gente espera em agosto também a divulgação do plano da Petrobras, do plano quinquenal, plano estratégico de 5 anos ali da Petrobras, para entender aí o que pode acontecer.
Então, eu acho que quem está apostando efetivamente numa operação rápida, eu acho que pode ser aí arriscado, tá? Isso não é uma operação fácil de sair, isso é o que vem puxando o papel agora. Quando a gente olha em múltiplos, o papel tem sim bastante espaço aí para subir no segundo semestre, ou principalmente em 2024, aí tem na minha opinião, um upside interessante, né? Eu olharia mais essa troca de controle e essa venda como um bônus aí, né? Talvez de ganho de capital aí, mas eu não atuaria, compraria o papel único exclusivamente por isso aí, né? Porque de repente a Petrobras fizer esse movimento, a gente pode ter uma realização no curto prazo aí. E eu acredito que isso deva demorar mais para sair sim, justamente, talvez até para uma estratégia de mudança de ciclo. Claro, os compradores tentando acelerar agora, antes dessa virada, né? A gente teve um trimestre ruim para a Braskem aí no primeiro trimestre desse ano, por conta aí, efetivamente aí do resultado dessa condição dos preços dos spreads, mas então talvez seja uma briga aí do momento, o vendedor talvez tentando puxar um pouco mais e o comprador tentando acelerar. Vamos ver como é que fica aí. Não é uma briga fácil de ser resolvida, não, eu não acho que vai se resolver rápido. Não mesmo. E aí, Saravalli? Fabrício, só uma última pergunta que vão fazer para mim, eu já passo para você. A gente tem quarta-feira Copom aqui. Construtoras, vale a pena comprar construtoras antes desse Copom? Como é que você está vendo? Já andaram? Né? O que está incorporando nas construtoras? Principalmente construtoras, né? Lógico que a gente coloca varejo, educação, mais economia local, mas principalmente construtoras com essas possíveis sinalizações na quarta-feira. Eu acompanho pouco as construtoras, tá? É um perfil de empresa que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar o comportamento dos resultados, porque aquela história assim, né? Quando o ciclo é virtuoso, elas de certa forma retêm mais, captam mais para falar, agora eu preciso investir, acionista, espera aí. E no momento que a gente vê um ciclo ruim, olha, agora eu não vou segurar parte desse resultado aqui porque eu preciso manter a minha liquidez. Então ela acaba tendo essa volatilidade muito alta aí. Mas são papéis, sim, que eu acho que tem condição mais, talvez, tática, né, de andar rapidamente aí, um pouquinho se beneficiar. Mas eu acompanho muito pouco, justamente por essa dinâmica aí mais complicada, né, da questão dos distratos, essa questão de precisar de um ciclo econômico mais positivo para realmente acontecer. E como eu falei, ainda não estou acreditando de que virou tudo um mar de rosas agora. Então, eu não sei fazer essa aposta aí para as construtoras na quarta-feira. Fabrício, só para não deixar passar em branco, ô Saravalli, construtoras, hein? Você acha que nesse cenário como qual que é a sua percepção? Boa pergunta, Felipe. Essa pergunta a gente vai responder quinta-feira aqui ao vivo, né? Mas depois você falou que quer saber antes da reunião. Você falou, iam fazer para mim. Você antecipou a pergunta, Saravalli. Então ele já fez, e aí? Não, eu sou sempre otimista. Eu acho que tem muita construtora. Tivemos até aqui no Business com uma muito boa que a gente gosta, que é a Mitre, recentemente, para colocar na lista. Então o pessoal já fazer uma propaganda. Pessoal, assistam o BMC Business aqui com a Mitre. É uma delas. Eu acho que tem muita construtora incorporadora negociado, olhando para múltiplo de curto prazo, ainda bem abaixo do que está entregando no curto prazo. Mas não sou tão otimista assim. A economia real, pelo menos, não deve ser um ano tão maravilhoso assim. Então, é mais ação em bolsa do que a entrega dos resultados em si. Né? Lembrando que a gente falou aqui já do ritmo, né, da contabilidade das construtoras. Então, uma visão, acho que a economia é real do que a ação em bolsa. Mas acho que a ação em bolsa tem muito upside ainda para as construtoras. E depois a gente pode falar de recomendação, mas uma das que a gente gosta, que já esteve aqui, é a Mitre. Então, vale a pena assistir o Business, que foi semana passada, né? Foi ao ar aqui na BMC News. Sim. Beleza, então, Saravalli. Sim, hein? Não, Mitre. Agora, curto prazo é Mitre. É construção. Taurus é mercado, e é mercado internacional, né? O Fabrício, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado aqui nosso convite. Portas sempre abertas, volte sempre. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Valeu, é isso aí. Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos, aqui com a gente.